Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Tiziane Silva e hoje vamos começar uma aula super especial. Vou te ensinar o passo a passo para fazer esse unicórnio lindo e fofo em biscuit. Essa aula completa está dividida em 4 partes para você aprender com calma, sem perder nenhum detalhe. Então, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para acompanhar todas as partes dessa série linda que preparei com muito carinho para vocês. Ideal tanto para quem é iniciante como para quem já trabalha com o biscoito. Eu vou deixar disponível aqui o arquivo em PDF para vocês imprimirem. E aí vocês vão imprimir de acordo com o tamanho que vocês desejam fazer. Eu vou pegar as medidas, mostrando aqui para vocês como é que eu faço, tipo, se eu ainda não soubesse quais eram as medidas, como é que eu faço para saber qual medida eu devo usar para fazer determinada peça. Essa é a técnica principal que eu utilizo para fazer os meus trabalhos. Não podemos esquecer também que quando a massa encolhe, depois que ela seca, ela encolhe mais. Então, se eu quero exatamente desse tamanho, eu tenho que imprimir ele um pouquinho maior para poder ficar no tamanho que eu quero, tá? Para dar esse desconto de que ele fica menor depois que encolhe. Um pouco, também depende da massa que você está utilizando, porque tem umas massas que encolhem mais e tem outras massas que encolhem menos. Mas a grande maioria das massas geralmente encolhe. Seja um pouquinho, mas encolhe, tá? Esse unicórnio aqui, ó, ele tá com essa medida de 4 centímetros mais ou menos de altura aqui, nessa posição da cabeça até o final da perna, do braço, na verdade. Vamos dar início aqui à modelagem do nosso unicórnio. Então, aqui o que eu faço? Eu vou pegar uma quantidade qualquer aqui de massa na cor branca, massa para biscuit. Eu vou amassar aqui de forma aleatória e vou colocar em cima da imagem referência que eu estou utilizando. Então, eu já vejo que eu vou precisar mais ou menos dessa quantidade aqui de massa. Eu vou pesar, tá dando 2,20. Aí, agora, se eu for fazer outros, então eu já sei que essa quantidade aqui para o corpinho é 2,20. Eu já tô anotando aqui, já anotei aqui nesse papel. E o que vai estar disponível para vocês já tá todo medido. Mas lembrando que se quiser fazer maior ou menor, aí é só fazer desse mesmo jeitinho. Aqui eu tô fazendo uma bolinha, depois uma coxinha. E aí ele vai ficar nesse formato aqui, ó, justamente alisando, tirando as marcas da nossa digital. E aí eu venho e comparo aqui com a minha imagem referência. É muito importante você comparar com a sua imagem referência. Muito mesmo. Às vezes a gente faz só pelo olho, só no olhômetro, como a gente chama, e acaba saindo. O corpo pode ficar muito grande ou muito pequeno, a cabeça muito grande ou muito pequeno. Então, é sempre bom você estar comparando, você vai comparando com a imagem referência que você está se baseando. Aqui agora eu vou pegar como eu falei, uma quantidade qualquer, veja se tá aqui mais ou menos no tamanho que eu quero. Então, já vi aqui que essa medida é 0,7. Feito isso, já vou pegar aqui a outra medida também, 0,7, para fazer o outro bracinho. Pronto, a medida aqui de 0,7, 7 e 7. Confirmando os dois aqui, 0,7 gramas. Vou modelar agora os bracinhos do unicórnio. Faço um rolinho. A parte que vai ficar para baixo, onde eu vou depois colocar o casco, fica mais grossinho, nesse formato aqui, e a parte que vai para cima mais fino. Menor. Aqui eu tô tirando as digitais, a gente vai alisando sempre.
Sempre que possível, é importante a gente alisar para tirar as digitais. Olha, vai ficar nesse tamanho aqui de 2 centímetros, os bracinhos. Fazer o outro agora. Faço uma bolinha, depois um rolinho. Uma parte mais grossa e a outra um pouco mais fina. A parte que vai ficar para baixo vai ficar reto, que é onde eu vou colocar depois o casco. Um lado eu vou fazer dobradinho, como tá aqui. Eu vou fazer essa marcaçãozinha aqui e dobrar um pouquinho. Depois eu pego uma ferramenta, gravata aqui para poder ajudar a marcar um pouco melhor, um pouco mais. Então, um lado vai ficar dobradinho, como mostra aqui a imagem, e eu já vou colocando aqui, encaixando como vai ficar certinho no corpinho. Ó. Um lado é curvadinho e o de trás é reto. Então, no de trás eu não preciso fazer nenhuma marcação. Olha, já encaixo aqui os dois, um recebendo, um encaixando no outro. O braço com o corpinho, a parte de trás reto e essa parte aqui curvadinho, do jeitinho que tá na imagem. Agora vamos fazer as perninhas. Esse pescocinho ele tem que estar bem viradinho mesmo, assim pra cima. Nos bracinhos eu coloquei a medida de 0,7 gramas. Então, nas perninhas é um pouquinho mais grossinha, eu vou colocar com a medida de 8. 0,8. Só vou colocar uma grama a mais para fazer as perninhas. Tem 9 e vou deixar com 8. Já vou tirar aqui logo também a medida do outro lado. Pronto, 8. Então, as perninhas é quase do mesmo jeito, eu vou fazer uma bolinha, depois um rolinho. A parte de baixo mais grossinha, a parte de cima mais fininho. O outro no mesmo formato, claro. Alisar para tirar a digital, checar se está o mesmo tamanho. Essa parte fica para baixo, a gente sempre apoia assim para ela poder ficar retinha lá embaixo. E agora eu vou fazer o curvilhão aqui, ó. Vou dobrar, sendo que essa parte ela vai ficar para trás. Então, eu vou dobrar e posicionando meu dedo aqui desse jeito, eu vou fazer essa pontinha aqui, que vai ser o curvilhão do unicórnio, do cavalinho, da parte aqui da perninha, o curvilhão da perninha. E aí eu aliso bem para poder tirar as marcações aqui da minha digital. Vou terminando de acertar aqui as curvinhas. E aí já coloco aqui encaixando como vai ficar no unicórnio. Ó, dobradinho assim. Da mesma forma, eu tenho, mesmo por mais que
essa parte de trás ela vai ficar retinha, mas tem que ter essa pontinha aqui do curvilhão. Pronto, da mesma forma, eu dobro um pouco e com as pontas do dedo eu puxo pra ficar o cantinho. Aí, olha só. Agora eu vou posicionar aqui pra já deixar no formato certo e passar a cola. Ó. A parte lá de trás, ela vai ficar retinha e a daqui também um pouquinho. Esse bracinho, ele vai ficar pra cima. Ele não vai encostar no chão, porque esse unicórnio aqui, ele dá pra ficar também em pé. Como se for usar numa base para topo de bolo, ao lado da vela, ele tem como ficar em pé também. É só posicionar, colocar na posição certinha que ele fica em pezinho também. Próxima parte, vamos fazer a cabecinha.